parei, na verdade, lá nos efeitos do casamento. Estava falando, passei lá sobre os impedimentos, anulação, causas suspensivas. Entro hoje, então, nos efeitos do casamento. Vou chegar, acho que até os efeitos pessoais. Vamos ver se eu consigo entrar nos efeitos patrimoniais, tá? Porque hoje nós vamos também dar uma palhinha da aula de coaching para advogados. Ou seja, o que é coaching? Muita gente não sabe o que é coaching, muita gente fica querendo procurar o que seria para advogados, né? Coaching, na verdade, todo mundo sabe que é treinamento, treinador, mas isso está se alastrando hoje na vida do profissional liberal, tá? E aí, dentro da advocacia, principalmente, muitos advogados já com coaching. Nós sabemos que o coaching ele é muito procurado entre os atletas de alta performance e também nos executivos. Os melhores executivos que existem no mundo, todos eles possuem coaching, tá? E nós vamos fazer voltado para a advocacia. Depois vamos dar uns 10 minutinhos lá no finalzinho desta aula, tá? Mas vamos continuar a nossa aula do Clube de Família, ao vivo agora, falando sobre efeitos do casamento, ó. Efeitos do casamento. Ou seja, com o casamento válido, faz alguns efeitos, né? Primeiro efeito, na verdade, são 3 efeitos. Primeiro efeito seriam os efeitos sociais. Esse daqui não tem muitas circunstâncias que podem aí ter alguns problemas. Por quê? Os efeitos sociais, praticamente só aquelas questões de parentesco, de emancipação, tá? Então, os efeitos sociais são 3. Só vou passar para realmente a gente cumprir tabela. O restante que é o mais importante, que são os pessoais e os patrimoniais. Os efeitos sociais, o primeiro efeito social seria aquele que faz parentesco por afinidade. Ou seja, você ganha um sogro, sogra, genro, nora, enteado, padrasto, madrasta, cunhados. Como eu falei na aula passada, né, esses parentes bons, ótimos, né, nós ganhamos com o casamento. Então, sogro, sogra, genro, nora, enteado, padrasto, madrasta, cunhados, são parentes afins e faz um efeito social. O outro efeito que nós temos social é a emancipação, ou seja, com o casamento válido, emancipa menor. Com o casamento válido, emancipa menor. Casou com 16 anos, emancipou. Antigamente era 16 mulheres, 18 homens, né? Hoje, como 18 anos já é a maioridade, então diminuiu e igualou para 16 anos os dois. Tanto homem como mulher casado a partir de 16 anos, emancipou. Emancipou, casando, emancipa-se menor a partir de 16 anos de idade, tá? Mais um efeito social é aquela que altera o estado civil. Você era solteiro, agora é casado, você era viúvo, agora é casado, era divorciado, agora é casado. Ou seja, altera o estado civil da pessoa, são os efeitos sociais. São poucos, bem simples, tá? Agora nós temos o que começa a incomodar bastante as pessoas, os efeitos pessoais. Incomodar depois que casa, né? Porque antes de casar, beleza, né? Quer casar, depois não vê a hora de separar, né? Olha só, os efeitos pessoais que nós temos estão no artigo 1566 e são os deveres do casamento. Antigamente era direitos do marido e deveres da mulher. Hoje não, tudo igual. Deveres dos cônjuges estão lá no artigo 1566 do Código Civil. Eu vou falar ainda nos efeitos pessoais, por quê? Com a quebra dos efeitos pessoais, os deveres do casamento, gera aí uma situação de culpabilidade. Como muitos juízes hoje entendem, ou muitos doutrinadores também entendem que não há mais culpabilidade, ou seja, não há mais separação judicial, né? Mas muitos também entendem ainda que separação existe, que a culpabilidade tem que existir ainda, porque a emenda constitucional 66 de 2010 não acabou extinguindo a separação, mas muitos falam que extinguiu, portanto não teria aí a culpabilidade. Mas eu vou falar, porque existem os dois entendimentos, tá? Os dois entendimentos. Mas é importante ter a culpabilidade, importante. Tanto é verdade que o novo Código de Processo Civil manteve a separação judicial, tá? Então, o novo Código é de 2015 e vai entrar em vigor o ano que vem. Tem os efeitos pessoais com validade, porque tem lá dentro do ordenamento jurídico processual que vai ter separação. Então, eu quero ver como que vai ser feito essa situação, como os juízes vão analisar essa questão da separação, que muitos entendem que não tem mais, só tem divórcio, tá? Mas eu vou explicar. Os efeitos pessoais são os deveres do casamento, artigo 1566 do Código Civil, e nós temos 5 deveres do casamento. E o mais importante é o primeiro. Primeiro dever do casamento mais importante, qual é? Uma vez um aluno falou para mim, professor, sexo. Falei, sexo. Perguntei para ele, quantos anos de casado você tem? 3 meses. Então eu falei, então tá certo.
Então eu quero ver que dá 10 anos que você vai ver se vai ser isso mesmo, tá? Não é esse não, tá? A primeira e o mais importante do dever do casamento é a fidelidade recíproca. Fidelidade recíproca. Parece fácil, mas não é. Já estão pensando mal de mim, né? Não é fácil porque são 3 espécies de fidelidade. 3 espécies que vai entrar. A primeira, que é chamada fidelidade física, é aquela que importa no adultério, é a infidelidade física, aquela que importa no adultério. E hoje realmente é mais complicado você comprovar o adultério, porque o adultério é a relação física e o adultério não é mais crime. Então é muito mais difícil você comprovar, ou seja, você tem que pegar no flagra. Como que você comprova um adultério, uma infidelidade física? Muito mais difícil, muito mais complicado hoje, porque antigamente a esposa contratava um detetive e o detetive pegava o marido com outra no motel. E aí o detetive ligava para a esposa e falava assim, olha, seu marido está com outra no motel, peguei ele. E ela ia até lá, com testemunha, tudo isso, né? Arrombava a porta do motel, porque era crime. Crime pode pegar no flagrante, né? Ia com aquela câmera grande, aquelas câmeras todas, filmava tudo, né? Portanto, pegava e era uma infidelidade física, que seria aquela que seria o adultério. Hoje é mais difícil, né? Como que você vai arrombar a porta do motel se realmente hoje não é mais crime? Como que você consegue entrar para dar flagrante se não é mais crime? Então é muito mais difícil. Existe aquela situação que a pessoa vai pegar o marido e fica esperando na porta do motel. Na hora que o marido sai com outra, pega, mas não pega a infidelidade física. Eu estou dizendo a física, não vai comprovar a física. Eu estou dizendo a física, que é o adultério. Então é muito difícil hoje comprovar. Como que você comprova? Entendo eu que comprova muitas vezes com uma câmera que fica na sua casa, porque muitas pessoas traem na própria casa. Aí o marido coloca uma câmera escondida lá no quarto dele, né? Então muitas vezes a pessoa trai na própria casa porque as pessoas viajam muito, às vezes o marido viaja muito, trabalha muito, fica dando muita palestra por aí, então começa a ficar complicado e fica com dúvida nessa situação. E coloca uma câmera e pega, e aí pegou. Essa prova é lícita ou ilícita? Muitos dizem é lícita, outros dizem que é ilícita. Eu costumo dizer assim, junta no processo. Junta no processo que o juiz vai querer dar uma olhadinha, com certeza. E aí você vai ver o processo, está 6 meses concluído, não sai da conclusão do processo. E o juiz já viu. Se é lícito ou ilícita, ele já viu aquilo lá, ele já assistiu. Na audiência você vai falar assim, olha que sem vergonha mesmo, olha como ela ficava, daquele jeito, olha lá. E aparece uma santa aqui, né, na audiência. Então, ele já fez a convicção dele. Então é importante fazer essa juntada. Agora uma dica para vocês, quando o processo é eletrônico, como você junta esse vídeo? Que não cabe naquele sistema eletrônico lá do tribunal, não cabe. É bem pequeno o espaço, né? Não comporta o peso que tem aí esses vídeos. Como que eu faço para juntar? Um pendrive? Uma mídia? Alguns juízes aceitam mídia, um pendrive que fique arquivado lá no cartório. A maioria não, hein? Então tem que tomar cuidado. Eu costumo falar o seguinte, você coloca um link, posta esses vídeos num site seguro, como por exemplo o 4Share, né? Porque eu falo 4Share e não Dropbox, e também nós temos lá o outro que é o Google Drive. Porque os outros dois, esse que eu falei agora, seriam, acho que até 2 GB gratuitamente. Tá? Nesse caso aqui, seriam, acho que o 4Share cabe vários gigas. Tá? Portanto, você coloca esse vídeo dentro do 4Share, coloca um login e uma senha, e o link para o juiz clicar ali. E fica na petição, olha que fácil. Você conta a história, fica o link lá na petição, tá? E já coloca o login e a senha. Por que login e senha? Porque é segredo de justiça, que é direito de família. Se fosse cível, poderia colocar até no YouTube, se você quiser. Tá? Mas, nesse caso, como é família, é segredo de justiça, você tem que colocar um login e uma senha para que o juiz possa acessar e para que a outra parte possa acessar também. Tá? Então, coloca um login e uma senha no 4Share e entra direto. É muito mais prático para o juiz, inclusive. O juiz vai lendo, daqui a pouco ele fala, deixa eu clicar. Ele clica e pronto, já vê o vídeo. Agora, se está no cartório, o juiz permitiu que ficou arquivado o pendrive ou a mídia, ele vai ter que ligar para o escrevente, olha, fulano, traga aqui a mídia agora que eu quero ver. Pô, depois que ele está lendo o processo, tem hora que ele nem vai querer ver a mídia, nem vai querer ver o pendrive, porque ele está tão concentrado ali, vai ter que parar, né? Então é muito mais fácil colocar já na própria petição. Olha outra dica, as fotos,
As fotos também, você vai ter que colocar de baixa qualidade para que seja juntada lá no peticionamento eletrônico. Tem que ser de baixa qualidade. E às vezes não dá nem para ver direito. Então é importante que você coloque as fotos também dentro do ForShare, muitas vezes. Você coloca lá, clica, login, senha, o juiz vai bater lá, clicar a mãozinha, né, no link, e aí já vai direto para as fotos. Isso é importante dentro do processo eletrônico, é muito mais fácil para o juiz fazer esse acesso, tá? Principalmente no direito de família e sucessões. Tá? Então, a física é muito difícil a comprovação, mas eu falo, se pegou junta, que o juiz vai querer dar uma olhadinha. O outro seria a infidelidade moral, a moral. A infidelidade moral é aquela que ocorre um flerte, um namoro, um beijo de namorados, um abraço, ou seja, a mulher pega o marido saindo do motel com outra. Isso não dá infidelidade física, mas daria infidelidade moral, né? Um flerte, um namoro, um abraço, um beijo com outra pessoa. E muitas vezes até saindo de um motel ou de algum lugar que se compromete. Portanto, moral é mais fácil de se comprovar, porque o moral você comprova com testemunhas, né? Muito mais fácil a moral aqui, ó. E o outro que está na moda hoje, né, é a chamada infidelidade virtual. A virtual é aquela que ocorre num computador, mais especificamente na internet. Homem casado ficava nos chats amorosos, e-mails amorosos, bate-papos amorosos, páginas eróticas, emotion card. Eu nem sei o que é esse tal de emotion card, tá? Mas é um cliente que falou para mim que tem tal de emotion card, tá? E existe hoje muita coisa, nem é mais isso MSN, né, que nem tem mais, acho que é o WhatsApp agora, que eu não tenho esse WhatsApp também, mas o WhatsApp, Facebook. Uma vez um juiz me contando, falando que a mulher postou no Facebook, ela de lingerie, do lado de uma banheira e tomando uma champanhe, e postou no Facebook. E aí o marido dela olhou e falou assim, nossa, em casa não tem banheira e não fui eu que tirei também a foto. Alguma coisa está estranha, né? Ou seja, a mulher postou, e o problema é que assim, postou no Facebook e postou do celular, e o celular com o GPS ligado, ou seja, deu a localização onde ela tirou a foto, e era num motel, tá? Claro que não fez check-in, né? Não chegou a fazer check-in, mas a localização dava que era lá próximo ao motel, tá? Próximo. Então, isso hoje as pessoas começam a pegar bastante, e muita gente pensa que não vai olhar Facebook, não vai acreditar, mas isso é importante. E eu falo, muitas vezes é melhor fazer uma ata notarial. Lavra uma ata notarial, vai até o cartório, e o cartório lavra essa ata notarial, já está comprovada essa infidelidade virtual. Porque depois que a pessoa ficar sabendo que você postou isso, e que você colocou para comprovar, ele vai tirar do Facebook, é lógico. Tá? Vai tirar, vai apagar, fazer o diabo. O que você deve fazer? Uma ata notarial, que já está comprovado. Ou seja, o cartório vai falar que realmente está publicado naquela página, em tal data, em tal hora. Ela de lingerie vai descrever. Se quiser, faz o print, e ele coloca aquele print, que aquele print é verdadeiro, e coloca na ata notarial. Já está comprovada a infidelidade virtual. Então, a virtual hoje tem muita coisa, né? Não só no Facebook, no computador, mas também as mensagens de celular, estaria tudo dentro do virtual. Muito mais fácil de comprovar o virtual, hein, do que o físico, hein? O virtual, você sabe que todo computador tem ID, e aí se for levado para a perícia, vai saber que foi do seu computador, que veio do seu computador. Tem muito hacker que é contratado para isso, normalmente a mulher gosta de fazer isso. A mulher contrata um hacker para colocar um vírusinho spyware no computador da casa, e todos os e-mails que o marido manda vai em duplicidade para ela. Esse é um vírusinho que eles colocam para que saiba se ele está traindo ou não. E ainda tudo que ele entra, navega na internet, fica numa pastinha assegurada lá. Então tem gente que conhece desta arte e acaba contratando um hacker para conseguir comprovar a infidelidade virtual. Tá? Bom, então a infidelidade hoje é um dos maiores motivos de separação e um dos maiores motivos de culpabilidade. Tá? Por isso que muita gente fala que não tem mais culpabilidade. Mas eu vou explicar depois lá, quando eu falar da dissolução da sociedade conjugal. Tá? Parece que tem muita gente que eu estou dando essa aula vai falar assim, mas isso não existe mais, para que eu estou dizendo sobre isso? Eu falo que tem que existir. Tá? A culpabilidade tem que existir, porque tem sanções. Por exemplo, aquele que trai, ele vai ter direito a alimentos sociais? Por exemplo, a mulher que traiu o marido, tinha uma boa vida, traiu o marido, e ela vai querer pedir 50 mil de pensão? Isso é impossível. Tá? Isso é impossível. Então, porque ela é culpada, ainda além de corno vai ter que pagar os alimentos sociais, 50 mil por mês? Isso não pode.
tem que ter uma sanção. Quem mandou trair tem que ficar sem os alimentos sociais. Eu já vi desembargador falar o seguinte: eu tiro até os necessários. Até os necessários eu tiraria. Ou seja, até aqueles humanitários que seria para sobrevivência, tiraria. Porque tem que ter uma penalidade para a pessoa que traiu, que foi infiel. Então não fosse infiel, separasse primeiro, tá? Mas muita gente fala que não tem mais esse tipo de sanção também, tá? Mas eu acho que é justo essa sanção. Olha só, fidelidade recíproca. A outra que nós temos seria a mútua assistência. Mútua assistência. A mútua assistência é aquela que, eu costumo dizer que é fácil gravar, né? Aquilo que o padre diz: na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, até que a morte o separe. Isso é a mútua assistência. Então, tanto no aspecto material, como no aspecto moral. No aspecto material e no aspecto moral. No aspecto material, alimentos. O moral é aquela que a mulher, o marido, sempre dá um apoio moral, um apoio consciente, uma motivação para a pessoa, tá? Por exemplo, não é porque o marido está doente que não vai querer mais o marido. Não é porque o marido ficou pobre que não vai querer mais o marido. Não é porque o marido agora está desempregado há 10 anos que não vai querer mais o marido. Dá força para ele, força, maridão, força que um dia você consegue. Dá lá 50 reais para ele pegar um táxi, para ainda tentar arrumar algum emprego, trocar o chinelão que está rasgando já, né? Tanto arrastar na sala, assistir o futebol, coitado. Bom, aí eu falo o seguinte: se ficar com essa pessoa 10 anos sem trabalhar, você vai ter que pagar alimentos mesmo, tá? Vai ter que pagar alimentos mesmo. Então você já vê, se a pessoa não dá para o trabalho, já larga logo, tá? Não vai ter que sustentar para o resto da vida, né? A gente já sabe, pessoa que não gosta de trabalhar, a gente já sente o cheiro, né? Já sabe que não vai ficar para sempre. Então, já faz isso. A mútua assistência, então, tanto no aspecto material, que é alimentos, ou sustento, e o moral, né? Aquele aspecto que você tem que dar um apoio para a pessoa, principalmente nas horas mais difíceis, tá? E o outro seria a coabitação. Coabitação, ou chamada vida em comum. Dentro da coabitação e vida em comum, nós temos também duas espécies. A primeira é chamada mora uxore. Essa tem uma sanção, hein, prevista. A mora uxore é aquela que é a convivência sob o mesmo teto. Que história é essa? Que o marido não vem mais para casa, só vem dormir no final de semana, só vem dormir na quarta-feira, fica dando muita palestra para ela. Começa a dar falta de coabitação, ou seja, mora uxore. O que isso pode levar? Qual a sanção? Perda de patrimônio? Não, patrimônio é regime de bens. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, hein? Se quebrar deveres quanto ao patrimônio, que muita gente pensa, vai perder o patrimônio. Não vai. Patrimônio é regime de bens, tá? Aqui, o que poderá ocorrer? Pode haver, sim, um patrimônio indiretamente. Por quê? O mora uxore, hoje, nós temos chamado uso capião familiar. Uso capião familiar, artigo 1240-A do Código Civil, 1240-A do Código Civil, está na parte do uso capião mesmo especial, fala o seguinte: ex-cônjuge ou ex-convivente que abandonar o lar, na verdade já está errado, né? Ex-cônjuge ou ex-convivente que abandonar o lar está errado, né? Porque como que o ex-cônjuge ou ex-convivente vai abandonar o lar? Se já é ex, como que abandona o lar? Está errado, né? Foi equivocado a redação aí, tá? Seria cônjuge ou convivente que abandonar o lar por mais de 2 anos de imóvel até 250 metros quadrados, que é o uso capião especial, que sirva para moradia e seja dos dois, dividido. Ou seja, o regime é da comunhão parcial de bens. A mulher, o marido comprou um apartamento na constância do casamento, é dos dois, né? Esse apartamento tem 100 metros quadrados, portanto o marido abandonou o lar, foi embora, mais de 2 anos. Esta mulher pode entrar com uma ação de uso capião da outra metade. Passados 2 anos, olha só, esse uso capião é de 2 anos, hein? Abandono o lar, 2 anos, pode requerer uso capião. Bom, entendo eu que se falou abandono de lar, é descumprimento do dever do casamento. Teria que comprovar o dever descumprido do casamento, que é o mora uxore, tá? Não falou separado de fato, falou abandono de lar, que é um descumprimento do dever do casamento. Mais um seria o débito conjugal. Dentro aqui da coabitação, débito conjugal. O que seria esse débito conjugal? Não significa que a mulher está devendo dinheiro para o marido e o marido está devendo dinheiro para a mulher. Deve outra coisa. Deve uma prestação de contas na relação sexual do casal.
tem que prestar conta, segunda sim, quarta não, sexta sim, e assim por diante. Ó. É complicado, né? Porque tem casal que faltou um dia, já deu débito. Tem casal que faltou um mês, está tranquilo ainda. Está tranquilo, tranquilo. Depois eu pago de uma vez, ele fala ainda. Né? Então, o débito conjugal é mais complicado de se comprovar. Como que se comprova um débito conjugal? Testemunha? Complicado, né? E outra, é uma situação muito vexatória, é melhor fazer acordo, ficar se expondo. Né? Uma vez uma senhora falou assim, doutor, eu quero separar do meu marido. Eu falei, por que a senhora quer separar do seu marido? Ah, porque ele não dá mais no couro, não dá mais no couro. Eu falei, nem conheço a mulher. Que couro é esse? Eu falei, que couro é esse? Aí, ele não vai mais. Eu falei, a senhora prova? Tem testemunha? Ela, ai doutor, você está pensando o que de mim? Eu falei, e outra, é um problema e vai ser vexatório. Um dia a senhora volta com seu marido, todo mundo vai ficar falando mal aí, né? Ah, doutor, mas não é segredo de justiça? Eu falei, é segredo de justiça. Mas o juiz já vai saber, o escrevente já vai saber, todo o cartório fora já vai saber. Normalmente, as pessoas começam a falar, principalmente interior, né? Bairros, aqueles bairros mais distantes, né? Que tenha mais proximidade entre os vizinhos, começam a ficar sabendo. É um meio vexatório. E a comprovação disso é difícil. Dá para comprovar? Dá para comprovar o débito somente da mulher, tá? A mulher consegue comprovar o débito do marido, na verdade. A mulher consegue comprovar o débito do marido. Como? Ela se sujeitando a uma perícia. Ela pode se sujeitar a uma perícia, faz uma perícia bem periciada, né? E aí vai comprovar que está em desuso há muito tempo. Há uns 6 meses, pelo menos, tá? Acho que um mês não vai dar débito, mas 6 meses começa a dar débito. Ou seja, é vexatório para a própria mulher, né? Ela fala, agora eu vou ficar intacta, vou esperar fazer a perícia. Né? É um negócio meio ruim. Mas é possível, tá? É possível comprovar dessa forma. Mas hoje quase ninguém está com isso aqui. Tá? A outra situação que nós temos seria guarda, educação e sustento dos filhos menores. Guarda, educação e sustento dos filhos menores. Aí nós vamos falar com calma depois sobre a guarda, vamos falar sobre os alimentos posteriormente nas outras aulas. Tá? E depois nós temos ainda, por fim, 1566, inciso 5, respeito e considerações. Considerações mútuas. Respeito e considerações mútuas. Bom, esse daqui também nós temos duas situações, a moral e o físico. Faltou com respeito moral, ou seja, fala mal do marido, fala mal da mulher, os dois se xingam, os dois se agridem verbalmente, pode dar uma falta de respeito e consideração moral. Também é mais difícil de comprovar, porque tem que ter testemunha, aquele negócio todo, e muitas vezes acontece bate-boca dentro da casa, que quase ninguém vê. Né? Se for, são os filhos, e aí os filhos podem ser ouvidos como informante, e não como testemunha. Tá? E o outro é o físico. O físico é o espancamento. Esse, normalmente, a pessoa vai fazer um exame de corpo de delito, começa a comprovar, e aí entra com uma cautelar de pedido liminar de afastamento do lar ou pedido de retirada do lar de outra pessoa, tá? Que depois, acho que o novo Código de Processo Civil também não vai ter mais essa cautelar, e aí nós vamos ter tutela antecipada na própria separação ou no próprio divórcio, tá? Respeito e considerações mútuas que dão físico e espancamento, tá? Marido, mulher, um bate no outro, aí poderia entrar com esse pedido primeiro de afastamento do lar, seja cautelar ou seja lá por tutela antecipada lá na frente o ano que vem. Bom, vai dar para falar um pouquinho dos efeitos patrimoniais, bem rápido, tá? Bem rápido sobre os efeitos patrimoniais, que eu já estou terminando, vou falar um pouquinho de coaching aqui, que é bem bacana. Nós vamos gravar essas aulas aí de coaching depois, tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu sei que na pós-nova a gente vai começar a colocar, no online principalmente, e também eu estou fazendo em algumas pós, principalmente aqui no Legale, toda semana, né? Que tem que ter um plano de ação direitinho, e aí nós vamos mostrar daqui a pouquinho para vocês, faltando 10 minutos, tá? Então, vou colocar nos efeitos patrimoniais. Efeitos patrimoniais. Esse é o mais importante, né? Os efeitos patrimoniais, na hora de uma dissolução da sociedade conjugal, uma dissolução de união estável, é o que mais vai render aqui, né? Principalmente para o advogado, que aí vai ter altos embates, altos debates quanto ao efeito patrimonial. Bom, o efeito patrimonial aqui diz respeito ao regime de bens. Então, não é só um efeito do casamento, mas também um efeito da união estável. Tá?
que é o patrimônio. E o patrimonial, coloco então regime de bens, tá? E o que é o regime de bens? Regime de bens é o estatuto patrimonial do casal. Estatuto patrimonial do casal, e aqui é que as pessoas começam a dar mais importância, mas pouca gente sabe escolher o regime de bens, tá? A maioria não escolhe, a maioria vai lá e vai pelo legal, comunhão parcial de bens, e é aí que às vezes se dá mal, e aí às vezes que o casamento não dá certo, porque ele queria separação total, mas ficou com medo de falar para a mulher que vai casar na separação total, mas ficou com medo de falar para o marido que ia casar na separação total. Então aí começa a já não dar certo o casamento. É importante a escolha do regime de bens, tem que ser bem aberto um com o outro. O regime de bens, portanto, nós temos três princípios, vou colocar aqui, ó. Só vai dar para falar dois, tá? O terceiro é o maior, que é todos os regimes de bens, é a próxima aula, hein? Acho que a aula mais importante dentro dos efeitos do casamento são os regimes de bens. Os bens que se comunicam, não comunicam, comunhão parcial, comunhão universal, separação total de bens. Então, o primeiro princípio do regime de bens seria o dos pactos antenupciais. Princípio dos pactos antinupciais. O que é um pacto antinupcial? Pacto, contrato antinupcial feito antes do casamento. Para que eu faço um pacto antinupcial? Para eu optar por um regime que não seja legal. Se eu quiser optar por um regime que não seja legal, eu tenho que fazer pacto antinupcial. Se eu quiser optar por um regime que não seja legal, eu tenho que fazer pacto antinupcial. Portanto, quais são os regimes legais que nós temos? Primeiro regime legal, comunhão parcial de bens. Comunhão parcial é aquela que foi instituída pela Lei 6.515/77, e lá falou o seguinte: basta você pedir a habilitação do casamento, e se não falar nada, o regime da comunhão parcial é o regime legal. Tá? E o outro, segundo, é o da separação obrigatória de bens. Separação obrigatória de bens, ou seja, se é obrigatória, foi por imposição da lei. A lei impôs esse regime, porque está num rol taxativo, que é o artigo 1641. Mas nós vamos falar um por um na próxima aula, hein? Um por um. Então, para eu fazer um pacto antinupcial, eu preciso optar por um regime que não seja legal. Aí eu faço o pacto, tá? Agora, eu posso colocar deveres do casamento no pacto antinupcial? Posso colocar deveres do casamento? Bom, se eu puder colocar deveres do casamento, significa que eu posso colocar no pacto que eu posso ter 4 namoradas por semana. Só a quinta vai dar infidelidade. E minha esposa assina aí depois. Tá? Posso fazer isso? Não, porque os deveres do casamento já estão no artigo 1566 do Código Civil. Por isso que o casamento não é um contrato, o casamento é um instituto. Você entra já sabendo que você vai seguir. Você vai seguir, que é um estatuto, que é o 1566, tá? Do Código Civil. E fala em fidelidade recíproca, então eu não posso colocar isso. Mesmo minha esposa aceitando, eu não posso colocar isso. O que eu posso colocar dentro do pacto? Somente dinheiro, somente patrimônio, somente questão de indenização. Então, muitos colocam sim, né, como o Ronaldo Fenômeno, casou com sua primeira esposa e colocou lá um regime progressivo. Além de separação total, colocou um regime progressivo. A cada ano casado, $1 milhão de indenização. Ele ficou 3 anos casados, 3 milhões de indenização. Catarina Zeta-Jones com Michael Douglas, $5 milhões de indenização por ano. Ou seja, por isso que ele não separa mais, né? Você está falido agora. Separar, quantos anos já tem de casado? Aí seria 5 milhões. Lá ainda tem um agravante, ele, né? Porque ele era intitulado como maníaco sexual. E aí tinha lá, acho, $10 mil de multa por débito conjugal. Ou seja, se ele queria mais de uma vez, tinha que pagar. Ah, eu quero mais uma, $10 mil. A Catarina fala, não, não quero, hoje eu não quero. Então ela paga $10 mil para ele, né? Porque teria que ter sexo uma vez por dia, né? Com ele intitulado como maníaco, na verdade, é doença, né? Que ele não sei se tem ainda, porque já tem outra doença já nele, parece que está com câncer. Mas os pactos antinupciais eles colocam dessa forma. Hoje tem até indenização para exposição nas redes sociais, porque tem muito casal que depois que se separa, expõe o outro pelado, nu, né? Ou em situações que denigra a imagem da pessoa e coloca lá no Facebook, coloca lá numa outra rede social e expõe. E aí eles colocam uma multa, muitas vezes de $1 milhão, por exposição. Tá? Isso, lógico, é entre os milionários. Né? O pobre colocar um negócio, você vai colocar 10 mil vezes no Facebook e eu quero ver executar. Tem nada, né? Tem nada. Então, normalmente, pessoas que têm dinheiro, que têm o que perder, que vai colocar lá esse tipo de indenização. Se a pessoa não tem nada, ela vai colocar 10 mil vezes, porque não vai conseguir executar nunca. Tá? Então, o pacto antinupcial é importante? Essas indenizações são importantíssimas. Principalmente
as mulheres que vão casar no regime da separação total de bens e vai ser do lar, por exemplo. Ou seja, tudo que o marido comprar não é dela. E aí, depois de 30 anos, ela vai ficar com nada? Precisa colocar uma indenização ao final do casamento. Já vi gente ficar sem nada. Tá? Então, tem que colocar, porque a esposa contribuiu com muita coisa, mesmo ficando no lar, né? Principalmente ficando no lar e cuidando dos filhos. Tá? Então, é importante ter aí uma indenização dentro do pacto antinupcial. Posso colocar isso? Posso colocar qualquer tipo de indenização e ainda, inclusive, posso colocar alguns bens que possam ser dados ao final do casamento aqui no pacto antinupcial. Tá? Mais uma coisa importante do pacto antinupcial, formalidade. Qual é a formalidade do pacto antinupcial? Qual a forma? Exige uma forma, tem uma formalidade. Tá? A forma para fazer um pacto antinupcial é que deverá ser feito por escritura pública. O pacto antinupcial deverá ser feito por escritura pública, lavrada perante um cartório de notas. Diferente da união estável. A união estável pode ser um contrato particular ou contrato público. Os dois. Na união estável, eu posso estipular um regime de bens em qualquer contrato escrito, seja público ou particular. Aqui não. Aqui no casamento é só por instrumento público, ou seja, lavrado perante escritura pública, num cartório de notas em todo o território nacional. Mas uma coisa importante aqui no pacto é que, para ter efeito erga omnes contra todos, deverá ser registrado no cartório de registro de imóveis. Tá? O pacto antinupcial, para ter efeito erga omnes contra todos, deverá ser registrado no cartório de registro de imóveis. Normalmente, quando você faz o pacto, você já paga uma taxinha para ir direto para o registro. Tá? Mas eu já vi colega falando, principalmente no interior, falando que lá não faz. Ou seja, você que tem que determinar, eu quero que mande para lá, daí tem que pagar a taxa. Aqui em São Paulo, normalmente a pessoa já paga direto e já manda diretamente para o registro de imóveis, tá? Do primeiro domicílio dos nubentes, para fazer efeito erga omnes contra todos. É importante? Porque não é tão caro para fazer esse registro, tá? Mas é no registro de imóveis do primeiro domicílio dos nubentes. Artigo 1657 do Código Civil. 1657. Para encerrar, o segundo princípio do regime de bens é o princípio da mutabilidade. Mutabilidade do regime adotado. O princípio da mutabilidade, que antigamente era da imutabilidade, ou seja, a partir do Código Civil 2002, é possível alterar o regime de bens na constância do casamento. Tá? Porém, deverá ter três requisitos. Primeiro requisito, é feito de forma judicial. Graças a Deus, né? Vai precisar de um advogado. Tem que ser judicial. Não é por outra escritura pública. Tem que ser judicial e vai precisar de advogado, vai precisar da gente. Tá? Mais um requisito. Deverá ser consensual. Ou seja, ambos têm que pleitear. Vai ser por acordo. Não poderá ser por litígio. Se for por litígio, já faltou requisito. Tem que ser consensual. Tanto é verdade que eu falo assim, que deverá ser proposta uma homologação, não proposta ação de alteração no regime de bens. Você vai requerer a homologação de alteração do regime de bens, nos termos que a seguir passa a expor e requerer 2 pontos. Aí vai colocar do casamento, né? Vai colocar lá dos bens e vai colocar a alteração no regime de bens. Tá? Então, seriam, segundo requisito. Terceiro e último, o pedido deverá ser motivado, ou seja, justificado. Pedido deverá ser motivado, ou seja, justificado. Muita gente fala, mas eu vou justificar o quê? Para que eu tenho que justificar se o processo é judicial, se a alteração é judicial e se a alteração ainda é consensual? Por que eu tenho que falar para o juiz por que eu vou alterar se é consensual? Que normalmente no consensual não precisa explicar, eu quero e acabou. Os dois querem. Tá? Mas alguns doutrinadores dizem o seguinte, não, é para não fraudar terceiro. Tudo bem. Mas você acha que se você vai fraudar terceiro, você vai falar que vai fraudar terceiro? Você vai inventar outra coisa, né? É igual quando você vai viajar de avião, né? E aí eles perguntam, você está carregando uma bomba? Você está carregando uma arma aí? Uma faca? Se tiver, não vai falar, né? Então, normalmente, eu acho que é bobeira. Mas, normalmente, o juiz, ele pede essa motivação. Entendo eu que essa motivação seja um simples motivo de falar que o casamento está dando certo. Excelência, eu casei nesse regime, mas não está dando certo, eu quero separação total. Eu ganho 10 mil, ela ganha 1.000, e se eu separar um dia é meio a meio, e eu não acho justo ser meio a meio, entendeu? Então isso seria separação total para alterar o regime. Então entendo dessa parte. Por quê? Se for para fraudar terceiro, e o terceiro provar que foi fraude, é lógico que anula isso aí, vai anular. Tanto é verdade que o juiz homologa por sentença, salvo erros, omissões, fraude, coloca tudo. Tá?
Então, normalmente, se houver fraude, vai conseguir anular o credor, tá? Nessas circunstâncias. Então, terceira motivação. Agora, tem uma motivação que essa é justa, é justificável mesmo. Por exemplo, você casou no regime da separação obrigatória, que foi falado na aula passada. Você casou no regime da separação obrigatória em razão das causas suspensivas. Viúva ou viúvo que tiver filhos do primeiro casamento e bens do primeiro casamento, tem que apresentar o formal de partilha. Se não apresentar, vai casar na separação obrigatória de bens para que não haja confusão patrimonial. Agora, depois de 3 anos, terminou o inventário. Aí essa é a justificativa. Excelência, eu quero mudar da separação obrigatória, que foi imposição, por causa disso. Mas hoje está sanada a causa suspensiva. Eu já fiz o inventário, está aqui o formal de partilha. Esse caso é justificável. Então, tem muita gente que fala que não cabe alteração no regime de bens da separação obrigatória. Nas causas suspensivas cabe. Aqueles regimes de bens que foram escolhidos da separação obrigatória em razão das causas suspensivas, pode alterar o regime de bens, sim, com certeza. Tá? Inclusive, tem enunciado dos juízes da Vara de Família do interior paulista. Aqui de São Paulo tem enunciado falando que pode, quando sanar a causa suspensiva. Tá? Então, o princípio da mutabilidade, esses 3 requisitos, estão no artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil. Artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, portanto, este é o embasamento legal para que você proponha uma alteração do regime de bens. Tá? Tem muita gente fazendo isso, hein? Tem bastante gente fazendo essa alteração do regime de bens, não só nas causas suspensivas, mas em razão de que realmente acabou se arrependendo. É permitido? É permitido. Tá? Que muita gente não consegue conviver, que ganha muito mais que o outro, e na hora de separar vai dividir. E aí acaba escolhendo o regime da separação total de bens. O efeito é ex nunc e ex tunc. Eu entendo que se for comunhão universal, é ex tunc, retroage tudo. Comunhão mudou de qualquer regime para comunhão universal, tudo vai comunicar. Agora, mudou para separação total, é daqui para frente, né? Daqui para frente. Ou seja, você teria que fazer a partilha de bens aqui no momento que você está alterando o regime de bens para não dar confusão patrimonial. E daqui para frente seria a separação total. Então depende do regime que você vai pedir para fazer essa alteração do regime de bens. Então o princípio da mutabilidade vai ser o último, na verdade eu vou deixar já aqui para a próxima aula, quarta-feira, esse é o principal, hein? Princípio da variedade do regime de bens. Princípio da variedade do regime de bens. Ou seja, a lei não impõe só um regime, ela coloca 4 à disposição. 4 regimes de bens à disposição. Aí nós vamos falar um por um. Tá? Nós vamos falar comunhão parcial, comunhão universal, separação obrigatória, separação absoluta e participação final nos aquestos. Eu falei 4 porque dentro da separação tem 2 espécies, que é a separação absoluta e a separação obrigatória. Tá? Na verdade são 4, mas tem uma que tem 2 espécies, que é a separação de bens, que fala em absoluta e obrigatória. Vamos falar um por um, o que se comunica e o que não se comunica. Eu costumo dizer que isso não só vale para você, advogado, para com o seu cliente, mas para a sua vida pessoal. Né? Muita gente fica de olho porque tem problema no regime de bens e não sabe o que vai comunicar e o que não vai comunicar e tem que se proteger muitas vezes. O advogado protege o cliente, mas esquece de se proteger a si próprio. Pessoal, vou terminando aqui essa parte do Clube de Direito de Família.